Oi gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Latidos são da minha cachorra Lili. Por causa do cachorro na rua, ela vai continuar latindo. Bom, hoje é sexta-feira, graças a Deus. São 11h24 da manhã, né? Não tá de noite. E eu vou pra escola hoje, né? Foi a semana toda. E é mais um dia que eu vou. E hoje, além da escola, eu também vou pro meu curso preparatório para o Enem. Lá na Escolha Certa. Então eu tenho, depois da escola, eu vou direto pra lá. Eu largo de 6h10, então tenho que sair de 5h30, dia de sexta. E vou a pé pra lá, pro curso, e chego, demora 10 minutinhos indo rápido. E quando eu não quero ir rápido, mais devagar, eu passo a ser 15, 20 minutos. Vai muito do meu dia e vai depender muito da minha coragem. Se eu tiver com coragem, aí é que eu ando rápido, mas se eu não tiver, só na paz. E meu cabelo tá muito sujo mesmo. E fez só esses dias todinho. Porém, eu não... Como se diz? Eu não lavei. Aí hoje, que tá meio nublado, lava. Impressionante, né? Mas... Enfim, essas mesmas vivências da vida. Vou utilizar meus velhos produtos de guerra. Aqui pra vocês, gente, eu mudei algumas coisinhas aqui no meu quarto. Acho que vocês vão ver, que vocês já viram o vídeo aqui, só tem maquiagem. Eu vou utilizar o meu creme. O creme para pentear, definição... definição, essas coisas e tudo mais. E vou passar um olhinho junto no creme, porque meu cabelo tá um pouco ressecado. Aí por isso. Gente, tô com duas espinhas, principalmente essa que não estou gostosinha de estourar, mas... Enfim, eu almocei, é meu dia 18, fiz meu cabelinho, tá muito bonitinho ele. Passei o óleo e ele não fica com a ponta seca, tá vendo? Tem dias que, infelizmente, ele fica com a ponta seca, mas não tenho muito o que fazer, né? Eu vou pra escola, como eu disse pra vocês, tá nublado por aqui, então eu vou fazer um cuidadozinho básico mesmo. Eu nem vou passar protetor solar, apesar que mesmo em tempo assim de chuva, essas coisas, é muito bom passar pelo protetor. Só que como, mais uma vez, repetindo pra vocês, eu vou ao curso, então da escola eu vou caminhar pra ir pro curso, então assim, pra mim não rola, não dá, fica muito puxado pra mim, então eu vou... Como não é? Então eu vou assim, gente, mas é assim mesmo. Enfim, passei um sérum agora. Essa espinha tá doendo muito. Passei um sérum. Do sérum, gente, eu gosto de passar um hidratantezinho. Pronto, e vai ser isso. Eu vou só ajeitar minha sobrancelha pra dizer que eu não fiz nada. Vou espalhar agora. Pronto. Gente, normalmente eu boto brinco, essas coisas, apesar que teve um tempo que eu tava me mantendo muito básica pra ir pra escola. Tem dias que eu faço minhas maquiagens coloridas e tem dias que eu tô bem básica mesmo. Tô olhando pra um espelho atrás de vocês. Tem dia que eu tô bem básica mesmo, então hoje é um desses dias, porque eu tô morrendo de cólica. E assim, gente... Sem muito frufru, porque na volta eu vou voltar de capacete também. Então, pra não ficar melando o meu capacete, aí eu não vou, sabe, gente? Mas é isso, vivências. Eu preciso fazer a minha sobrancelha e eu quero encontrar uma pessoa que seja de confiança, porque a minha sobrancelha ela tem tamanhos diferentes, porque quando criança... Eu achei de bom tom querer raspá-la.
tentar fazer um risquinho. Só que normalmente o pessoal faz risquinho com a navalha. E eu não fiz com a navalha. Eu fiz com um gilete normal. E aí eu perdi metade da... perdi metade da minha sobrancelha. Bem normal, né? Bem coisa de criança mesmo. Mas enfim, eu tinha 9 anos, tava em 2018, eu ia fazer 10. Muita coisa, né? Mas é só pra dizer que, hoje eu fiz uma maquiagenzinha. Como se tivesse mudado muita coisa, mas enfim. Eu vou utilizar o meu blush laranja, que eu tô meio enjoada dele. Mas, mesmo assim, eu vou usar. Só pra também dizer que, tipo, nossa. Porque assim, gente, eu gosto de me maquiar sempre. Mas tem dias que eu não tô afim. E nesses dias eu me respeito. Só que tem dia que eu quero uma coisinha na minha cara. Tem dia que eu, tipo, não, eu quero uma maquiagenzinha. Só que, por exemplo, hoje é uma sexta. Não dá pra fazer minha maquiagem colorida sabendo que eu vou passar quase 5 horas dentro de uma escola. Eu vou passar 4 horas e um pouquinho, porque normalmente eu passo 5 horas. Mas como eu disse a vocês, dia de sexta eu largo cedo por causa desse curso. Além do mais, eu vou passar também... Gente, esse body splash é muito cheiroso. Sendo que eu também vou passar mais 4 horas no curso. Porque se eu fosse tirar 5 horas, eu ia passar 9 horas de estudo no total. Pra quem estuda o dia todo, né? Tem gente que estuda integral, é assim. Mas eu não estudo. Eu estudo ensino regular e mesmo assim... Ela é a única escola daqui de Caruaru, da minha cidade, que dá 5 horas de aula. Porque as outras são 4 horas. Então, tipo, pega de 1h10, larga de 5. Fazer 5h10, 5h30, entendeu? E a minha não, ela é de 6h10, 1h10 até 6h10. Mas enfim. Aqui tá um pouco bagunçado, mas essa é a parte daqui de baixo. Opa, peraí. Essa é a parte daqui de baixo. Eu coloquei algumas tralhazinhas e aqui são as partes das minhas maquiagens, que é tudo que eu tenho de maquiagem. Meus batons, minhas paletas e tudo mais. Aqui foi onde eu coloquei coisa de perfume, body splash, protetor solar, creme, essas coisas, então fica meio escondidinho. Essas coisas aqui, que faz parte desse creme, eu tava esperando ele dar uma secadinha. Mas enfim... A caixa do capacete, que eu não gosto de tirar, porque eu tenho um gato aqui em casa, eu tenho um gato e cachorro. Então não fica tão legal. E aqui era onde tinha as minhas maquiagens, eu tirei, botei meus livros, então aqui tá meu tarô, aqui tá meu box, um livro que eu ganhei da professora, o livro que eu tô lendo, esse tiro aqui eu já li, esse não, já, não, já, não. Mas enfim, alguns são meus, outros eu ganhei do meu primo, também são meus, né, mas era tipo dele, então eu não li. Alguns eu não tenho vontade de ler, e outros eu ainda até que pretendo, mas enfim. E a minha estante, deixa eu puxar. A minha estante, ela ficou um pouco mais folgada, aqui é a parte de cima, e não tem livros aqui atrás. Aqui é a parte de baixo, mas tem livros lá atrás, e aqui é a outra parte de baixo. E tem livros um pouco lá atrás e eu botei esses dois aqui em cima. Coisa que eu baguncei ontem. Aqui eu só deixei a Bíblia, meu caderno de leitura, caderno vermelho, essas coisas. Minhas coisinhas que eu faço da Bíblia, leitura, junto com o meu estudo. E aqui são papéis, coisas que tem no meu quarto que já tinha. O dali caiu. É que já tinha, mas eu acabei tirando e coloquei de novo. Aí agora tá assim. E, enfim, o meu banner, né? De lei. Mas é isso, gente. Lookinho pra ir pra escola é essa farda. Não vou com colar, com brinco nem nada, porque não fica tão legal. Mas é isso. Beijinhos. Hoje eu acordei, lavei meu cabelo, já tá preso, como vocês podem ver.
Tô bem cansada pelo decorrer do dia. Hoje era pra eu largar de 5h30 na escola e ir direto pro curso. Só que o professor do curso me notificou que um professor ia faltar, então eu poderia assistir todas as aulas da sexta e depois ir pro curso. Gente, então assim que eu cheguei na escola, agora indo pro assunto da escola, né? Assim que eu cheguei na escola, eu fiz minhas coisinhas, exemplo de estudante, né? Estudei, guardei o celular, que na minha escola é proibido desde bem antes. Mas enfim, eu guardei meu celular, tudo, comprei um pastelzinho, 2 na verdade, de calabresa, só que eu comi um e tava muito seco, então meio que foi dinheiro perdido, mas mesmo assim eu comi. E quando foi assistir todas, enfim, guardei, fiz minhas coisas durante o dia, fui pro curso a pé com meu amigo Vini, não gravei nem nada porque eu tava nessa de chegar na hora certa. Cheguei no curso, já tinha todo mundo entrado, só que ainda chegou uma pessoa depois de mim, então não tava atrasada, até porque o professor ele também atrasou, que foi o mesmo que me avisou que outro professor não iria. Eu fui esquentar minha comidinha e fui assistir a aula comendo, que pode, porque é um curso para Enem, só que lá a gente, de certa forma, tem uma liberdade tranquila do que uma escola municipal ou estadual ou particular. Porque normalmente a gente não pode comer em sala de aula, tem que pedir para ir ao banheiro, essas coisas, e lá não, é tipo realmente um curso, uma faculdade, um trabalho, então foi bem de boa. Presenciei um acidente, é muito ruim presenciar acidente, né? Eu tava com meu amigo vindo pro curso e eu sempre olhando pra trás, porque eu digo, não, tô vendo alguma coisa diferente. Limpar o rosto. E aí, quando eu vi, tinha, tipo, eu escutei uma zoada e eu fiz, e meu amigo, tipo, o que foi? Quando eu olho, realmente, gente, uma batida. Vamos dizer que eu tava pressentindo essa batida, né? Foi bem ruim pressentir isso, odeio. A batida foi feia, porque a menina quase voa, o carro lá do homem quebrou e o casal de moto, a moto quebrou e o carro também. O errado até então era a moto, galera. Porque nessa parte por onde eu passo, meio que você tem uma subida e depois você desce, então você não consegue ver, então você, Então, o sinal também tava fechado, então eu acredito que o cabo da moto, ele foi se mostrar, eu tipo, não, vou passar e tudo mais. Mas é isso, tanto ele quanto a mulher acabaram se ferrando no chão. Homens, mulheres, não façam isso. Não vão lá na ladainha de homem que quer ir rápido, de mulher que quer ir rápido, pra depois você não ficar. O homem desmaiou, eu acredito, porque ele fez como se fosse levantar, mas ele. E é isso. E a mulher, ela tentou, mas o pé dela tava... tentou sair da moto, mas o pé dela tava embaixo, então sem sucesso, né? Mas é isso. Fiz minhas anotaçõezinhas. Hoje foi só aula de biologia sobre sistemas. A gente teve sistema vascular, cardiovascular, né? Assim que se fala, eu acho. Gente, a gente tem tanta coisa hoje que hoje na escola eu tive aula de arte, física, português, 2 aulas de português, uma aula de filosofia e outra aula de sociologia. Só que a última a gente foi vaga, o professor decidiu aí conversar com nós alunos, então foi tranquilo. No curso também foi tranquilo, porque chegou um momento que o professor disse, gente, eu também tô cansado. E aí a gente resolveu 28 questões, eu achei muito legal. Algumas eu acertei e outras eu sabia que eu iria errar feio. O curso tem duração ali de 10 meses e eu comecei em dia 8 de maio, então pro primeiro Enem é em novembro, dia 8 de novembro, então foi 6 meses eu acho, né? Em maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, 6 meses. E eu fiz aí 6 meses, entrei faltando 6 meses pro Enem, perdi 4 meses, mas não quer dizer que é o fim do mundo. Eu vou estudar mais um pouco, não, aqui a luz fica ruim, vou pra cá então. Eu vou estudar mais um pouco, né? Não hoje, porque hoje, gente, eu tô sem condições mesmo. Essa é a minha blusinha do curso, né? Vocês me viram com a farda da escola. Eu esvaziei total minha bolsa. Minha bolsa tá ali, já guardei meu capacete, guardei um bocado de coisa. Não guardei na volta porque é perigoso ficar com o celular na rua. E eu não gosto de estar com o celular em moto também. Então eu guardei, né? E é isso.
Mas só pra usar pra vocês que hoje foi meu dia. Às vezes eu gravo umas coisinhas, outras coisas eu deixo abandonado, mas foi mais tipo um mini vlog só pro canal não ficar sem vídeo e porque eu queria matar essa vontade de gravar. Gente, enfim, não tenho mais nada pra falar pra vocês, só que eu estou exausta e eu preciso descansar. Se eu gravar alguma coisa é amanhã de manhã, provavelmente um vlogzinho de estudo, eu não sei. Alguma coisa. Mas é isso, galerinha. Um beijo pra vocês, se cuidem e até a próxima.